Olá, meus queridos! Hoje eu vou falar com vocês sobre estatística básica. Na verdade, sobre como você pode ler, né, interpretar algumas tabelas e gráficos, né? O meu propósito aqui não é ainda fazer nenhum tipo de cálculo. Eu ainda não vou atrás de média, sei lá, nada disso. O que eu vou fazer vai ser basicamente mostrar algumas maneiras de você ler as informações apresentadas pelo exercício. Porque pode parecer besteira, mas é um problema que afeta muita gente. Às vezes a questão vai lá, te joga as informações que ele quer que você trabalhe, e tem gente que não consegue entender o que está escrito ali. Interpretar, precisa de um monte de número, uma mistureba. Então eu vou tentar dar uma luz aqui. É claro que é impossível eu trabalhar com todos os tipos de tabelas e gráficos que existem. Isso aí não teria aulas no mundo para cobrir isso aí. Até porque sempre dá para o cara inventar um jeito novo. Mas eu quero dar uma ideia geral, tanto da leitura quando tem interpretação, quanto da leitura que tem um pouco mais da parte do linguajar estatístico mais genérico aqui. Bom, vamos lá, sem mais enrolação. Temos aqui um exemplo. A tabela abaixo mostra os tempos que 5 alunos levaram para resolver uma prova. Eu considero, né? Eu tentei botar uma ordem crescente de dificuldade nesses exemplos. E esse aqui eu considero que é realmente o caso mais tranquilo. Você tem 5, 1, 2, 3, 4, 5. Os alunos estão sendo representados por A, B, C, D, E, mas poderia ter nome deles, alguma classificação diferente. Mas a informação mesmo que interessa é o tempo que cada um demorou para fazer uma prova. Certo? Então o aluno mais rápido fez em 1 hora e 20, o aluno mais lento fez em 3 horas e 5. Repara que esses dados não têm nenhum tipo de preocupação de estarem ordenados, de forma crescente ou decrescente, nada disso. É mais ou menos como se você pegasse, colhesse os dados brutos. Na ordem que as informações foram apresentadas para você, você monta a sua tabela. O primeiro cara aqui que veio falar comigo demorou 2 horas e 40. Aí o segundo que veio falar comigo demorou 1 hora e 50. É basicamente isso. Bem, para o linguajar estatístico, cada uma desses valores aqui, cada um dos valores, não das pessoas, cada um dos valores indica uma observação. Tá bom? Cada valor representa uma observação. Opa, agora que eu vi que faltou o A aqui, né? Então, se você tiver numa prova um pouco mais técnica, que exige um tiquinho de linguajar um pouco mais profundo da estatística, o termo observação pode ser algo meio comum. Mas é basicamente assim, né? A estatística trabalha com aquele conjunto de dados, né? Cada informação que você tem, cada dado que você tem é uma observação. Cada um dos números, dos valores que você precisa para sua conta é considerado uma observação. Tá bom? Olha o outro exemplo aqui, que já é obviamente um gráfico. A distribuição das idades dos alunos de uma classe é dada pelo seguinte gráfico. Então você tem no eixo horizontal. No horizontal você costuma ter informação sendo estudada, tá? Assim, a maioria das vezes, isso pode mudar, mas a maioria das vezes no eixo horizontal você costuma ter informação relevante para a história, que no caso é a idade dos alunos. Olha, a gente está interessado em quê? Em quantos pares de sapato eles têm? Quantos cachorros eles têm? Quantos irmãos? Quanto dinheiro a família ganha? Não, a gente está interessado nas idades. Certo? Então isso aqui é a principal informação, a informação mais relevante. Ela costuma vir no eixo X. Se ela vem no eixo Y, geralmente você vai ter o gráfico ao contrário, o gráfico deitadinho. Tá? Mas o mais normal é desse jeito. Para o eixo horizontal, o que é esse número de alunos? Então, vamos lá, você tem isso aqui, ó. A idade de cada aluno numa sala. Então tem aluno aqui na sala que tem 16 anos. Só que não é só um aluno que tem 16 anos. Você tem 10 alunos tendo 16 anos. Bem, tem uma galera aqui que tem 17 anos. Quantos são? Olha, professor, são 23 alunos ao todo que têm 17 anos. Tem uma galera com 18 anos. Então, são 20 alunos que têm 18 anos. São 5 alunos que têm 19 anos. E só 2 alunos têm 20 anos. Esse gráfico para depois do 20 e não começa antes do 16, então realmente dá a entender que está todo mundo preso nesse intervalo aqui. Bem, isso aqui, esses valores, então, isso aqui é o que a gente chama de observação.
Bom, de novo, hein? Isso aqui é chamada observação. Ah, professor, na questão anterior era o tempo que cada pessoa demorava para fazer, nessa questão é a idade. Sim, porque como eu falei, é o assunto interessado pelo estudo estatístico. Certo? Aqui o cara está interessado em analisar as idades. O que ele vai fazer com essa informação? Ah, meu, isso aqui não interessa. Tá? O que importa é que a informação trabalha. A principal informação, o motivo dessa discussão toda é as idades. E essas informações no gráfico vertical representam o que a gente chama de frequência. Esse até pode ser um termo um pouco mais comum de aparecer. Bem, frequência indica o número de vezes que cada observação apareceu. Ah, então tem gente que tem 17 anos. Quantos são? 23. Tem 23 alunos cuja idade é 17 anos. A interpretação restritamente estatística seria: a observação 17 tem frequência 23. É claro que é um linguajar muito técnico, muito desagradável e, por sorte, pouco assim, aparente nas provas. Né? A prova de vocês costuma ser mais contextualizado. Mas eu preciso deixar aqui a versão genérica, vai que aparece. Tá? Tudo bem? Isso aqui poderia ser traduzido numa tabela, parecida com a da última questão aqui. Mas se eu quisesse colocar isso aqui numa tabela, eu poderia fazer o seguinte, ó, montar a tabela observação e a tabela frequência, número. Deixa eu botar isso aqui, né? Número de alunos. Então a tabela podia ser feita assim, olha, a idade 16. Tem gente que tem 16 anos. Ah, quantos são? Ah, professor, são 10 alunos. Ah, tem aluno que tem 17 anos. Beleza. Quantos são? 23. Ah, professor, tem gente que tem 18 anos. Quantos são? 20. 19 anos. São 5. E 20 anos são, 2. E ó, galera, em termos da matemática e da estatística, o enunciado te apresentar essas informações ou ele te apresentar essas informações é a mesma coisa, tá? Isso aqui é a mesma coisa. Tá bem? O gráfico e a tabela apresentam as mesmas informações. O gráfico tem, obviamente, a tendência de ser mais visual, esse é o propósito dele. Então você bate o olho, mesmo que você não lesse os números, você vai perceber uma predominância no 17 e no 18. Então você vai perceber uma concentração muito maior aqui dentro. É visualmente perceptível. Mas as informações brutas para quando você precisar fazer os cálculos em si, esse gráfico e essa tabela são exatamente iguais, tá? Eles são a mesma coisa, entenda isso. Ah, professor, eu dei sorte, minha prova deu tabela. Ah, professor, eu dei azar, minha prova deu gráfico. É a mesma coisa, é a mesma coisa. Claro que existem gráficos diferentes. Você pode ter o gráfico de pizza, tal, que é outra coisa. Mas esse gráfico de colunas, ou poderia ser o de linhas, né, que eu falei que tivesse deitado aqui, e essa tabela são a mesma coisa. Tem gente que prefere realmente o gráfico do que a tabela. Porque a tabela pode ficar essa dúvida. Professor, qual é o número que importa? Né? É o 16 ou 10? É o 17 ou 23? Óbvio que as duas informações são relevantes, mas a análise estatística da vez é sobre a idade. Então você tem 17 anos, é uma das idades observadas nessa história. E quantas vezes essa idade apareceu? 23. Bem? Então repare que é o mesmo tipo de informação. E a próxima questão é a mesma coisa. Detalhe, né? Ó a vantagem da tabela. Se eu quisesse descobrir o total de pessoas aqui, total de alunos, tudo bem que nessa questão até o gráfico vai ficar fácil nesse caso. Mas ó, você tem 10 alunos que têm 16 anos, mais 23 que têm 17 anos, 20 com 18, 5 com 19 e 2 com 20. Você soma aqui vai dar 25, 30, 50, 60 alunos. Que seria a mesma coisa que você somar isso aqui, né? Ó. Soma isso aqui e você fala, ah, professor, legal, já somei, já deu 60, pronto.
Qual é a vantagem da tabela? Mas não era só somar esses números? Mas às vezes você pode ter, por exemplo, a galera com 19 anos também tendo 10. E aí começa a ter repetição de valor, aí pode ser que confunda um pouco mais, tá? Bem? Por exemplo, aqui, ó, 4 aparece aqui, aqui, aqui. Bom, mas isso aqui, ó, nesse caso, para fazer aquele cálculo que eu falei, não vai ter muita dificuldade, porque ele já falou que são 40 alunos. O gráfico mostra a distribuição das notas obtidas por uma turma de 40 alunos numa prova de matemática. Ninguém tirou 10, ninguém tirou 0. Ninguém tirou 1. Teve gente que tirou 2. Ah, mas como é que eu sei o que é nota e o que é número de alunos? Então, pela descrição do eixo. Assim, eu não lembro se eu cheguei a ver alguma questão que não tinha isso aqui, tá? Porque é um erro estatístico não apresentar a informação que está sendo representada pelo eixo. Bom, então no caso de um gráfico que tem eixos, vai estar escrito as informações aqui. O enunciado muitas vezes pode não falar isso, mas o que você precisa entender é que se ele não fala isso aqui, o gráfico é autoexplicativo. Mesmo sem esse texto, eu não estou falando que todo mundo consegue desde já, mas você deveria conseguir em algum momento, depois de estudar, depois de se acostumar. Você deveria se acostumar com essa leitura. Ah, legal, aqui eu tenho as notas das pessoas. Ah, são alunos e quantos alunos tiraram a referida nota. Então a nota 3, 4 alunos tiraram a nota 3. 4 alunos tiraram a nota 4. 6 alunos tiraram a nota 5. E assim em diante. Um aluno só tirou nota 2. Você não saberia se é prova de matemática ou não, sim, esse texto, mas não interessa em relação à nota em si. Você conseguiria ler. Tá bem? E é justamente isso que eu quero mirar em vocês. Em você chegar nesse momento em que você virar autossuficiente. Em que você não precisa dessa explicação. A hora que você chegar nisso e falar, ah, mano, ó, eu li esse gráfico, o enunciado já não serviu para mais nada. No máximo ele adiantou para mim essa conta aqui de quantos alunos tem. Mas o legal é esse ponto. Ah, pra que ficar explicando pra mim o enunciado? Eu já li isso aqui, já entendi, mano. Tá bom, suficiente. Claro que numa questão como a próxima, isso não faz sentido, porque o que é XI? O que é FI? O X, isso aqui é uma questão que tem o linguajar genericaço da estatística. Bem, o X indica a tal da observação. E esse I indica o índice, né? Então você tem, por exemplo, X... índice 1. Você tem o X. Opa. Índice 2. O que é o X índice 1? Ah, é a primeira observação. Que no caso é o 35. E que é o X2? É a segunda observação, que no caso é o 36. O que é o FI? É a frequência de cada uma das observações. Então, F1 seria a frequência da primeira observação, que seria 1. Já o F2 seria 9. O que quer dizer que o valor da... Desculpa. A observação 1, né? O que quer que seja esse estudo, aqui não está escrito que foi esse estudo. Na verdade, eu sei qual é, tá? Porque isso aí foi uma análise que eu fiz em uma sala de aula muito tempo atrás. Então, no final, eu até passo qual era o contexto por trás desses números. Mas eu justamente quero que você saiba interpretar o máximo possível e, eventualmente, fazer as contas sem necessariamente saber o contexto, caso apareça essa versão genérica. Então, XI é uma observação genérica. X1 é a primeira observação, F1 é a frequência, o número de vezes que essa observação apareceu. Então, o número 35, o que quer que ele signifique nessa história, apareceu uma única vez. O número 36 apareceu 9 vezes. O número 37 apareceu 9 vezes, o número 38 apareceu 4 vezes. E aí, olha só que da hora, né? Eu pensei agora isso aqui, não vou nem, eu poderia até falar que eu tinha planejado, eu me senti muito melhor.
Mas eu pensei agora numa ideia aqui com vocês. Eu quero que vocês tentem interpretar o que é, de onde eu tirei esses números. Isso aqui, galera, fui eu numa sala de aula. Eu dei uma leve arredondada, tá, para poder ficar a quantidade bonitinha para fazer as contas. Mas os dados em si vieram de uma análise que eu fiz numa sala de aula. Chegava para o aluno tal e falava, ó, qual que é a sua observação? Ah, para mim é 36, para mim é 40, para mim é 41. E eu quero só um exercício bem idiota. Que vocês tentem entender que tipo de conjunto, que tipo de informação eu poderia ter perguntado para os alunos para ter essas respostas aqui, ó. Repare que ninguém respondeu 2, ninguém respondeu 80. Que tipo de valores vocês enxergam que pode aparecer aqui dentro? Ah, você perguntou o peso das pessoas? Não, 35, 36, não tem, né? Eu nunca dei aula pra galera que tem, sei lá, 11 anos, talvez tenha esse peso, não sei. Um adulto com esse peso não é muito saudável. Professor, eu imagino que poderia ser idade. Olha, até pode ser. Mas é difícil você pegar uma sala que tem exatamente essa faixa etária, né? Travadinho aqui. Que tipo de informações você tem? Olha isso aqui muito louco. Olha a concentração de dados ao redor desses dois números aqui e ao redor desses dois números aqui. Onde é que você vê o 36 e 37 aparecendo, 41 e 42, né? Sendo bem respostas comuns. Isso aqui eu fui perguntando para os alunos o número do calçado de cada um deles. Essa observação aqui, o tal do X, na verdade é isso. É o quanto você calça, eu perguntei. E a frequência e o número de vezes que eu tive essa resposta. Tá bem? E aí, olha que mais da hora ainda. Sabendo que isso aqui, que esses dados representam o número do calçado, como é que você explica essa concentração de valores e essa aqui também? Olha que da hora. Aqui tende a ser o calçado das mulheres e aqui tende a ser o calçado dos homens. Claro, com margem, né? Para mais, para menos. Né? Eu tenho uma cunhada que calça 39, acontece. Né? Então, mas assim, o que explica essa concentração é a diferença biológica. E aí, o 43 eu até acho que alguns caras roubaram, tá ligado? Né? Porque você sabe que o pé é grande, né? A rola vai junto. Então assim, tem uma galera que deve ter sacaneado, mas eu coloquei aqui a informação, né? Eu tive que colocar o meu também para poder ficar redondinho, por isso que eu falei que eu roubei o meu 42, só para poder ficar um número redondinho aqui de observações. Mas o que eu queria mostrar para vocês é que esse conjunto de dados é muito específico, né? E se você, sei lá, você tem uma certa vivência, você começa a falar, pô, professor, ó, conversas que eu já tive na vida que os números ficaram nesse intervalo costuma ser calçado, tá ligado? Pode ser idade, né? Dependendo se você tem um número de amigos muito restrito, assim, muito próximo. Ou pode ser calçado, né? Mas, de qualquer forma, eu acho legal ter mostrado para vocês essas possíveis leituras de informações. Bom? E é óbvio, como eu falei, eu não queria fazer cálculo nenhum. Eu só queria mostrar para vocês e nas próximas aulas a gente vai trabalhar com o que interessa. Então, até lá.